Olá, boa noite, salve Jesus, salve, salve Maria Santíssima, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Hoje é dia 20 de setembro de 2022, buenas, tudo bem, Inês? Tudo em paz para as bandas de São Luís? Tudo bem, Franciele, Evelyn Cristina, sou Fernando Nunes, sou Márcio Gemoto, Dona Elisângela, e a todos vocês, meus irmãos, em jornada. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Mais uma live. A gente sempre pede que as melhores vibrações, se trata, de um compromisso espiritual. Quem acompanha a live, acho que já deu para perceber a respeito disso, O trabalho que nós fazemos é trazer, do mundo espiritual informações. Eu sempre disse para vocês que os espíritos sempre nos avisaram de todas as coisas que estariam por acontecer. Coisas boas, coisas ruins. E pensando em tudo, que está acontecendo, muita gente com medo, Muita gente com medo, que vai acontecer esse final de semana. Posso afirmar para vocês o seguinte: sábado teremos, sexta-feira agora teremos, a cerimônia do algodão, com a Cigana Esmeralda, onde convidamos todos vocês a participarem conosco. A partir das 10 horas da manhã, já é um preparativo para a chegada, da falange do nosso irmão Bezerra de Menezes, que vem nos ajudar. Vem nos ajudar. Quem está aqui, quem está presente, quem está ausente, quem pode vir, quem não pode. Que nós aprendemos que a fé é uma sintonia, é uma antena, e através dos nossos sentimentos nós emitimos o nosso apelo à espiritualidade superior e pedimos que eles intercedam por nós. Intercedendo por nós, nós damos continuidade à nossa vida, certo? No sábado, Dr. Bezerra vem, ele sempre nos traz orientações, já iniciando todo aquele processo daquela loção fluídica medicamentosa que será aplicada, no último sábado do mês de outubro. Então isso para mim já é um motivo assim de muita alegria, que a gente às vezes, quando a gente se envolve demais com muitos problemas, sabe que a gente passa a ser parte do problema. Quando a gente começa a buscar muita notícia ruim, toda essa vibração ruim cerceia a nossa capacidade de acertar, o canal, acertar a sintonia. Então veja só, o Dr. Bezerra de Menezes nos disse em trazer uma vacina espiritual em outubro. Então não acredito que vai cair nenhum meteoro, certo? Nesse final de semana, certo? Não acredito que deva cair agora, não. Acredito em outras coisas, acredito em chuva, tempestade, acredito em ventos, furacões, tufões, mas nada que venha do espaço, porque está tudo muito calmo, certo? Para as coisas assim tão graves que poderiam acontecer vindas de fora, certo? Então, quem estava com medo, por isso que eu falo para vocês, às vezes até a gente se pega, sabe, invigilante, Invigilância, a gente não pode dar bobeira. Deu bobeira, pensou besteira. Mas não? E olha que eu procuro ocupar meu tempo 24 horas por dia, porque não tem 25. Certo? Não tem 25. Então, se eles estão nos preparando para essa vacina espiritual, certo? Sr. Charles, agora é rei, Sr. Charles? O Rei Charles, Só que o Rei Charles era o Raymond Charles, Esse é o Rei King Charles. Certo? Charles King Charles, não é assim? Tá certo? Então, gente, se eles nos prepararam, estão nos preparando para
essa loção fluídica medicamentosa, nós vamos ter que continuar penando um pouco mais aqui por esse mundo, certo? Obrigado, obrigado. Fui lá conhecer hoje minha neta, conhecer a minha neta querida, recém-chegada, trazida pela minha queridíssima mãe, entregou ali para minha filha, graças a Deus. Só tem que agradecer a Deus, tá vendo? Já dizia Confúcio, né, que cada nascimento é a demonstração, né, a prova que Deus não perdeu a esperança na humanidade, certo? Tá certo? Capiscou? Entendeu? Sem desespero? Mas vamos botar as barbas de molho, né? Tem o Charles Brown também, né? Tem o Charles Brown, mas o nome dele era Charles Brown. Tinha o Charles Brown, né? Já me lembrei do Charles Brown Jr., né? Aquele, né? Tá certo, gente. Então eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer as boas vibrações de vocês, né, Juliana Xavier? E vamos continuar trabalhando, fazendo aquilo que tem que ser feito, certo? Ray Conniff, né? Ray Conniff. Muito bem lembrado. Adoro as músicas de Ray Conniff. Adoro. Maestro, né? Ray Conniff. Tá certo? Então eu passei, sabe, gente? Eu fico pensando. O que eu penso? Né, Cláudia Araújo? Obrigado, Cláudia. Deus te abençoe. Eu penso. Por isso que eu falo para vocês. Pensem. Somem, dividam, multiplicam. Aí você chega à conclusão. Foi o que eu fiz. Como eu acredito nos espíritos, certo? Eu acho que eles não estariam passando informações, tanta coisa que tem que ser feita, né, Juliana Mota? Obrigado, Deus te abençoe. Né, seu Júlio Marques? E vinha aí um cometa perdido, né, um meteoro perdido, né, Marileide? Obrigado, Marileide, Deus te abençoe. Né? Meu meteoro perdido vinha aí querer quebrar tudo? Não pode. Que isso? A gente trabalha tanto, se lasca tanto, né? Amor, referência a Confúcio? Pois é. Sabe que a gente vai se lembrando de muita coisa, sabe? Tá certo, gente? Então, né, sou Estevão Vidigal, obrigado, Deus o abençoe. Certo? Tudo certo? Aí, Sr. Charles, o que o Sr. Charles escreveu? Este mundo é muito louco. 13 meses como membro da plataforma, poderia esquecer o 13 me informar que são 4. Né? Boa noite. Eu estou aqui e te vi aí. Você está aí? Vocês estão aí? Ô, Sr. Nilo Cardoso. Abraço, meu amigo. Deus o abençoe. Abençoe a família. Paz e saúde. Certo? Vamos cuidar da vibração para que nosso irmão Agostinho possa nos trazer uma orientação. Certo? Estou procurando acertar aqui a cabeça, ficar em paz, porque o Dr. Adolfo Schultz, ele nos ensinou que nós devêssemos, né, nos concentrar, que os médios devessem aprender a se concentrar em qualquer ambiente, em qualquer lugar, certo? Sob quaisquer situação. Por quê? Ele nos ensinou a nós nos interiorizarmos para entrarmos no nosso silêncio. Nos ensinou, né, que nós deveríamos aprender a fechar os ouvidos ao barulho do mundo para ouvir o silêncio da nossa alma. Nosso irmão Joshua Stone, né, para os que conhecem, né, a sua história, ele me ensinou, né, que eu devesse aprender a ouvir, não sentir, ouvir os batimentos do meu coração sem o estetoscópio, sem um aparelho lá que o médico usa para ouvir o coração, ver como está o pulmão, coisa e tal. Então eu aprendi que para eu entrar no silêncio eu tenho que... Primeiro eu vou sentindo os batimentos do meu coração. Primeira coisa. Depois disso, ele nos ensinou a fazer o quê?
nos ensinou a sentir a nossa corrente sanguínea, né, dona Ozenilda? Obrigado, dona Ozenilda Pereira Galo. Deus te abençoe. A família Galo, ali, né, você não é da família Galo ali Ih, agora deu branco. Oh, meu Deus do céu. Meu amigo Alfredo Galo, a Nilza Passatuto, toda a família Galo, né, o Celso, o Ivo. O Ivo mora aqui em São Paulo. Né, Deus abençoe. Mas nos ensinou a fazer exatamente isso. Aí a gente vai sentindo, e você sabe que nosso sangue, ele faz um certo barulho, né, Ludmila? Ele faz um barulho, então eu aprendi a ouvir, né, Jonadar Beraldi? Obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe. Ele me faz ouvir o sangue, hein? O sangue percorrer pelas minhas veias. Isso me traz uma paz muito grande. Me traz uma paz muito grande, principalmente, sabe, quando a gente precisa dessa paz. Vista Alegre, Iracilde. Obrigado, Iracilde. Muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigado. Vista Alegre do Alto. Certo? E através disso, gente, que a gente consegue se interiorizar. É assim que a gente consegue ouvir os espíritos. Você sabe? Como é que a gente não consegue isso? Olha, Jutopic, qualquer pessoa pode conseguir fazer isso. Por exemplo, eu estou aqui do lado da estrada de ferro. As minhas irmãs polonesas, né? Certa vez elas falam assim, vou tentar descobrir onde é que o Gilberto mora. É só seguir a linha do trem. Fizeram tanto prédio aqui, né, na linha do trem. Perto da linha do trem, né? Fizeram tanto prédio. Então, é barulho. De vez em quando você vê os vizinhos ali dar uns gritos. De vez em quando esses vizinhos começam a gritar, umas coisas meio sem pé, sem cabeça. Certo? Ele emite um som, gente. Sabia que o sangue, ele emite um som. Tudo, sabe, você tem que fechar. Para você não... Eu aprendi o seguinte. Para você não se atrapalhar quanto à sua concentração, fecha os olhos. Você fecha os olhos para você não desviar a sua atenção. Tem gente que fala que com o tempo, né, você vai aprender a se concentrar com os olhos abertos. Eu aprendi também, né, me concentrar também com os olhos abertos depois que eu aprendi a entrar no silêncio. Depois que eu treinei, foram muitos anos de treinamento, muitos anos mesmo, certo? Nossa, gente, agora tá vindo um cheiro aqui, acho que tem alguém fumando aquela erva por aqui por perto. Alguém tá fumando aquela coisa aqui por perto. Pobre espírito, meu Deus do céu, que Deus tenha piedade. Gente, a gente acaba fumando maconha por tabela, você acredita nisso? Que coisa, né? Que triste. Né? Ainda vocês ficam chamando o Duque, né? Ainda pra acabar de piorar as coisas, vocês começam a chamar o Duque ainda por cima. Eu tô no vinagre mesmo. Né? Verdade, então o pessoal aqui do prédio fuma maconha. Eu vou na janela fumar maconha, gente. Hoje fuma maconha na rua, tudo quanto é lugar, na escola, né? É triste, né? Mas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Raquel, obrigado, Raquel. Então, deixo aqui meu abraço a minhas irmãs da Polônia, que me ensinaram
uma nova terapia. Eu vou preparar uma sala para instalar um aparelho que elas doaram para a gente ajudar as pessoas a se curarem de problemas respiratórios, tá? Aí depois eu vou falar para vocês, explicar para vocês direitinho, para poder curar as vias respiratórias. Muito interessante. Uma técnica que foi descoberta ali na Polônia. Ali na Polônia. Sabe ali? Pois bem, foi ali na Polônia que descobriram isso, tá bom? Né, Mônica? Todos os extratos que você comprou ali no templo trouxeram várias curas, né? E são bons. E curam mesmo. E curam mesmo. Você sabe, Patrícia Santos, exatamente, com sal. Por isso que a maresia ali, por isso que agora eu entendi. Eu entendi, né, por que Dom Carlos Ramírez sempre fala para as pessoas que estão com problemas, né? Vai caminhar na beira do mar. Vai caminhar na beira do mar. Agora entendi. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Entendi tudo. Eu só vou aprendendo. Eu só aprendo. Bom, gente, vamos lá. Vocês estão aí? Eu estou aqui. Isso, haloterapia, muito bem. Vocês são sabidos, né? Nossa. Oh, Gilberto, você que é uma topeira. Extrato de tintura tem diferença? Tem. Tem diferença. Por isso que um extrato tem outra tintura. O resultado final ele fica diferente. O extrato ele consegue absorver tudo da planta ou da raiz ou da madeira, certo? Mas tudo bem. Cura rinite, bronquite, asma e todas essas sequelas de toda essa encrenca aí, todas as encrencas que sobraram para nós aí desses últimos anos. Tá bom? Ajuda aí na vibração, tá? Obrigado, seu Paulo. Obrigado a todos que aí por causa da minha neta. Fiquei muito feliz. Seu José Fernando, obrigado, seu José Fernando. Deus te abençoe. E a todos que estão aí nos ajudando. Deus os abençoe. Eu acredito na providência divina. Acredito na comunicação com os espíritos. Acredito no planejamento espiritual. Não é? Neuza Mikulski. E que estão reencarnados aqui na Terra. Todos aqueles que são necessários e estão reencarnando também. Esses novos espíritos que vão dar um jeito na humanidade. Conforme a gente vai entendendo que a lei da afinidade ela está em vigor, né, seu Luciano Dedur? A lei da afinidade. As pessoas elas estão se afinando por tudo que elas acham importante na vida deles. Por todas as coisas que as pessoas querem fazer, gostam de fazer e às vezes têm medo de fazer. Como estamos vivendo essa definição de rumos mundial, como o pessoal fala, né, dessa nova ordem, existem muitas interpretações sobre essa questão dessa nova ordem mundial e que, seu Luciano, você acha que o senhor não é ninguém? Não, o senhor é uma pessoa importante para Deus e para nós, que o senhor faz companhia a nós todos os dias, viu? Deus te abençoe. Né, André Pagani? Obrigado, Deus abençoe. Dentro dessas questões de afinidades, a separação entre o joio e o trigo,
tudo está tomando uma definição muito séria em relação ao cumprimento da missão de cada um de nós. Né, Sibeli Moraes? Vai fazer cirurgia amanhã? Mentaliza o doutor Bezerra de Menezes. Pede a Nossa Senhora. Viu? Nós já falamos muita coisa, né, sobre a questão de tsunami, esse mega terremoto, sabe? Eu só penso o seguinte: quem tiver que desencarnar, vai desencarnar. Quem não tiver que desencarnar, não vai desencarnar. Quando eu convidei a todos vocês para que lessem o Apocalipse, muita gente tem medo de ler o Apocalipse porque vê ali só desgraça, só guerras, destruição. E eu vejo ali a volta de Jesus, e Jesus dando todos os sinais que nós estaríamos enfrentando para a sua volta. Mediante a tudo que nós estamos vivenciando hoje no mundo, e que vão se intensificar esses tremores de terra. Daqui a alguns dias vocês vão ouvir falar de um grande tremor de terra ali no Chile. E preste atenção uma coisa: todos os países que ultimamente resolveram aprovar o aborto, estão numa situação muito difícil. Vocês se lembram quando nós falamos que o Brasil é o coração do mundo e que os Estados Unidos era o cérebro? Eu não sei se vocês pararam, se vocês pensaram que o cérebro pensou, e lá nos Estados Unidos foi proibido novamente o aborto. Eles haviam liberado o aborto, certo? Depois foi proibido. Tanto que tem empresas norte-americanas, olha só como eles não são tão inteligentes, né? Empresas lá conhecidas, que vão perder totalmente a credibilidade em mandar, né, as mulheres que estejam grávidas, financiando o aborto delas em outras regiões, inclusive ali no Canadá. É muito triste isso para o Canadá. Muito triste. Por quê? O que está acontecendo no México? O México, ele aprovou o aborto, assim como com todas as justificativas possíveis. Né, seu Maicon? Um conselho para a sua vida: faz uma prece, se acalma, que você vai ficar bem. Tenha fé. Você vai ser ajudado a resolver o que o seu coração está aí afligindo. Todas essas empresas vão quebrar. Pode acreditar, hoje elas podem parecer poderosas, mas elas irão quebrar. Os Estados Unidos, por ser o cérebro, os dirigentes, os governantes lá, sabendo disso, eles retiraram essa lei imediatamente. E todos esses países que aprovaram o aborto, vocês podem ver que são os países que mais irão sofrer nesse período agora, até o final desse ano. Inclusive, né, Val Barbosa? A partir deste final de semana, como disse lá um membro do parlamento alemão, que todo mundo irá se lembrar de onde estava a partir desse dia, a partir desse final de semana. O que vai acontecer? Muitas coisas acontecem de cima para baixo. Muitas coisas acontecem. Tem muitas coisas que os espíritos nos revelam e a gente vai entendendo conforme as coisas vão se encaminhando na nossa vida. E por questões, sabe, às vezes de orgulho, de vaidade, prepotência, muita gente vai acabar ficando para trás.
Hoje, mais do que nunca, eu lembro perfeitamente das palavras de Dom Carlos Ramírez sobre a Colônia Esperança, o santuário, sobre terras para plantar. Por isso que a gente sempre fala para vocês: quem tem um pedacinho de terra, uma chácara, qualquer coisa, não se desfaça de jeito algum, certo? De cima para baixo. Isso vai afetar diretamente o que vai acontecer, veja só, né? Dina Martins, de Carazinho, Rio Grande do Sul. Nós estamos aguardando aí essas coisas que os espíritos nos falaram, né? A respeito de tsunami, terremoto, que o oceano, que o mar iria pedir de volta todo lugar que foi aterrado. Todo lugar, né, seu Olavo, meu irmão de Palmas? Andando ali por Salvador, nós fomos ali até um lugar onde a nossa irmã Durvalina falou: você sabe que isso aqui tudo é aterro? Então, todo lugar que foi aterrado, vai ser devolvido para o mar. Todos os lugares que foram aterrados, será cobrado pelo mar. Às vezes a pessoa pensa o seguinte: aonde eu moro, então não vai acontecer nada. A vibração do planeta Terra, ela vai ficar assim muito pesada. Muito pesada. Certo? E todas as coisas que foram faladas, gente, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, estão mudando. Quando eu falo para vocês o seguinte: quando você entende sobre reencarnação, quando você entende sobre a vida no mundo espiritual, o que são as cidades do mundo espiritual, né, Sr. Luiz Roberto? O que são essas cidades, como é a vida lá? Você perde totalmente o medo de tudo que a gente vai enfrentar aqui no plano físico. Né, Damar? A Holanda já diz ali, né? São os Países Baixos, né? Está abaixo do nível do mar. Certo? O que vai acontecer? Certo? As coisas já estão acontecendo para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas você sabe que quando a pessoa não quer enxergar as mudanças, ela não vê. Já diz o ditado, já diz o povo, que o pior cego é aquele que não quer ver. Certo? Misericórdia eu peço para os habitantes do planeta Terra. Eu não posso pensar em mim, viu, Mirella? Não posso pensar em mim, onde eu moro. Não posso pensar assim: eu estou salvo, os outros estão perdidos. Ponto. É o seguinte: eu parei de discutir com as pessoas, parei de querer bancar o salvador da pátria, porque eu não sou. Nós vamos fazendo a nossa parte. Existe um casamento vibracional entre encarnados e desencarnados, entre aqueles que abriram os olhos e aqueles que estão com os olhos fechados. E quem está com os olhos fechados está sempre perguntando: e aí? Mudou ou não mudou? Aconteceu ou não aconteceu? Por quê? Normalmente eles não sabem de nada. E realmente, sabe, aqui particularmente no Brasil, para quem tem olhos de ver, e ouvidos de ouvir, a partir do 7 de setembro, certo? Todas as coisas que se ligam às vibrações do nosso país mudaram. É só vocês analisarem os fatos que estão acontecendo em todos os setores de atividade. É só
Se você quiser ver. Se você não quiser ver, você pode continuar de olhos fechados. Certo? Os senhores do karma são os senhores. Não, eles não são. Os senhores do karma são aqueles que sabem a diferença vibracional, certo? Dos seres humanos em coletivos. Se você parar um pouquinho para pensar, em todos os países que existem, cada ser humano que reencarnou nesse país, em cada um desses países, ele tem o seu padrão de vibração. Não estou falando de inteligência, estou falando de vibração. Cada um desses países, e todos nós estamos ligados, todos nós, sem exceção, estamos ligados àquilo que vivemos nas nossas encarnações passadas. Se olharmos as nossas encarnações passadas e nos lembrarmos da história do mundo, nós perceberemos o grau evolutivo que existe em cada continente, em cada país desses continentes, e a gente vai entendendo o porquê que certas nações elas enfrentam tantos problemas com os seus ditadores. Por que esses povos enfrentam tantos problemas com essa ditadura horrorosa que cerceiam a liberdade, certo? Que impedem as pessoas de saírem desses países, que não existe progresso e que existe uma riqueza ali controlada por aqueles que controlam o povo. Para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, alguns daqueles herodianos estão aqui reencarnados aqui no Brasil e estão influenciando o máximo de pessoas que eles conseguem sem que eles possam até perceber que estejam fazendo. É instintivo. Por quê? A gente não vai se lembrando daquilo que fomos no passado. Nós vamos repetindo, nós vamos fazendo exatamente como fizemos no passado. Muita gente quer se lembrar, só que elas esquecem que as atitudes que elas tomam, os seus pensamentos, as suas formas de agir e os seus pontos de vista estão ali ligados às suas encarnações passadas. O seu jeito de ver as coisas, de interpretar, de agir e de querer, até mesmo as coisas que as pessoas, certo? Até mesmo as coisas que as pessoas elas querem alcançar sem esforço. Sabe essas coisas que as pessoas querem alcançar por nomeação? Querem ser nomeados, querem receber sem merecer, porque elas trazem isso do passado delas, aonde isso acontecia. Certo? Nesse momento, veja só, nessa transição, onde aqueles que permanecem cegos, além de serem cegos, eles se tornam agressivos, violentos. E quando uma pessoa defende, os seus pontos de vista de forma violenta, certo? E elas se irritam com facilidade e começam a sair ofendendo a todo mundo. Ofendem as pessoas, ofendem a sua própria família e ofendem aqueles que pensam diferentes de tudo aquilo que as pessoas hoje conhecem, certo? Né, Clarice Sturner? Nós estamos nessa transição. As pessoas elas estão esperando fatos acontecerem com elas. E querem que aí as pessoas elas são imediatistas. Certo? Quando, surgiu, aquele comentário do encerramento da moratória anunciada por Chico Xavier, as pessoas já imaginaram que o mundo se acabaria naquele momento. Sabe, quando você pega o controle remoto, você simplesmente desliga e acabou. Essa é a concepção e a capacidade intelectual que muita gente tem e que nesse momento as pessoas ficam cheias de dúvidas e os incrédulos, eles não acreditam, certo? Dentro de um processo seguinte, você, até o momento
não foi ligado tal relógio. O relógio dessas mudanças que estariam acontecendo no mundo, ele foi acionado. Os imediatistas sempre falam assim, não, o mundo não acabou, ponto. Então nada disso existe. Vamos, certo? Vamos acabar com tudo. E eles ainda conseguem, as pessoas ainda conseguem, sem perceber, conseguem agir da mesma forma com que agiram há 1000 anos, 2000 anos, nas suas encarnações anteriores, observando os ciclos de evolução. Todos nós, veja só, nós sabemos que o continente mais antigo, o continente africano, né, dona Rosina Oliveira? O continente africano é o mais antigo, então todos nós passamos por lá. Se nós observarmos a história da escrita, a história das histórias contadas, passa-se depois pelo Oriente Médio e vai ali para a Índia e China. Índia e China. Nós aqui no Ocidente não conhecemos muito a história nem da Índia e nem da China, nem daqueles países, porque vocês não sabem quando eles foram descobertos. E as civilizações, e se você analisar ali desde os mongóis, certo? Todos aqueles exércitos poderosos que existiram, de conquistas e mais conquistas, certo? Muitas conquistas. Analisando hoje, analisando o passado, é só fazer uma breve conta do seu próprio comportamento, a sua linha de raciocínio e a forma com que você daria solução às coisas. Certo? Vamos contar da nossa civilização, né, seu Kleber? Vamos pensar na nossa civilização contada. Atlântida, como a Atlântida submergiu há cerca de mais ou menos uns 25 mil anos, e não existem registros físicos, porque lá já se usava tudo digitalizado. Tudo era digitalizado na Atlântida, tamanha evolução que tinha lá. As pessoas imaginam que lá eles viviam ali com cinzel, com martelinho, com serrote, certo? Não. Havia uma tecnologia, certo? Avançadíssima que se perdeu. Acabou se perdendo. Né? Paraíso do Tocantins, um abraço. Né? Mara Pimentel. Tá? Vamos chegar ali, tá? Viu, Mara? Calma aí. Vamos chegar lá. Certo? Observando a história do que aconteceu, quem leu a Bíblia sabe o que aconteceu no Oriente Médio. Guerras, guerras e guerras. Sabe o que aconteceu durante o período que um povo, pelo seu processo evolutivo de conhecimento, migrou para a Europa, principalmente Itália, França, Inglaterra. Principalmente. Certo? Observando isso, observando o processo evolutivo ali, analisando, até mesmo quem lê o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, consegue entender claramente, o que é que está acontecendo hoje aqui com o Brasil e com o mundo. Certo? O mundo não acaba. Disso você pode ter certeza. Não acabou na Atlântida, não acabará agora também. O que tem que mudar é a conscientização dos seres humanos. A gente observa aqui que algumas pessoas não mudam. Mesmo vendo muita coisa errada, elas preferem apoiar o erro, certo? Do que provocar alguma mudança. Preferem apoiar quem está errado, certo? Brigam e defendem quem está totalmente errado, em todas as suas ideologias, na sua forma de mostrar poder, que querem poder, que são mentirosos, gananciosos e tudo mais. Mas existe uma classe de pessoas, sabe, que estão cegas, que Jesus nos ensina que o pior cego é aquele que não quer ver. Isso está muito claro agora.
É só ver o grau de violência que é utilizado por essas pessoas por acharem que estamos falando mal deles. Ninguém está falando mal de ninguém. Ninguém está falando mal de ninguém. Certo? É triste, né, Carla Bianchi? Chega a dar pena. Chega a dar pena de você ver as pessoas passando tantas necessidades, passando fome, vivendo sem qualquer infraestrutura, vivendo numa miséria só, em comunidades paupérrimas, sem acesso ao estudo, sem acesso à saúde, sem acesso a esgoto, água tratada. Ainda assim, elas são ali iludidas e ainda assim elas são alimentadas pelas mentiras contadas pelos mesmos que as mantêm sob esse cativeiro horroroso que hoje elas vivem. Os irmãos espirituais, eles estão aí nos trazendo, né, informações, vejam só, valiosas. Só que muitas dessas informações terão que ser passadas através de e-mail para poder chegar a quem se inscreveu. E quem se inscreveu não vai se arrepender, só ter um pouquinho de paciência. Tudo isso tem que ser bem preparado. Bem preparado, certo? Bem preparado para poder ser bem entendido por todos nós, inclusive a mim mesmo. Certo? Pois bem, as pessoas estão prisioneiras, certo? Dessa lavagem cerebral, e tudo isso acontece abertamente. As pessoas não enxergam. Não enxerga. Certo? Para quem quiser se inscrever, colocar ali só no link ali do canal tem um link ali para você se inscrever, né? Que para você receber qualquer e-mail hoje você tem que autorizar, tá? É lei, você tem que autorizar. Tá bom? Você tem que autorizar. Né? Então vamos lá. Quem não quiser ouvir, gente, é muito simples, só você fala, estou fora, não quero saber disso, prefiro continuar cego. Nessa, Doninho Loura, o vizinho já parou de mexer com sua sogra. É o poder da prece. Hein, seu João Alberto, o cadastro não caducou? Não caduca não. Calma. Bom, gente, vamos ajudar na vibração. Vocês podem ajudar na vibração. Ajuda na vibração. É Mara Correia. É seu Maurício, Clair. Depois a gente vai falar sobre saúde também. Seja muito... Procure agir com sinceridade e honestidade, sem se preocupar com a desonestidade de quem quer que seja. Lembre-se de uma coisa: enquanto você se preocupa e olha o que os outros estão fazendo de errado, você está perdendo o seu tempo, certo? Em não aprender algo que poderá fazer a sua vida progredir. Como já fora alertado a humanidade anteriormente sobre as explosões solares que estariam afetando a vida em todos os planetas ligados a este Sol, essas ondas estão provocando
e estarão provocando perdas nas ondas magnéticas que são utilizadas pelas formas de transmissão das comunicações terrestres. Como já anunciado a todos, para que todos os seus documentos também tenham em papel com qualidade, para que você possa comprovar tudo aquilo que você tem digitalizado, pelo menos as coisas mais importantes, para evitar transtornos e discussões inúteis com pessoas ligadas a empresas poderosas que controlam o dinheiro do mundo. Ora, alertados quanto a esses extratos bancários que vocês tenham e os guardem em segredo, onde vocês possam tê-los, para que você consiga comprovar aquilo que você tem, diante dessas ondas que vão provocar anomalias em todo esse campo terrestre, dentro desses próximos meses, o que afetará bastante toda a comunicação via internet, toda a comunicação via satélite. É importante salientar que de todos esses sinais e avisos que foram dados, as percepções estarão claras nos próximos dias, devido às variações de intensidade já percebidas e devido ao aparecimento de pequenos meteoros que estarão adentrando a camada terrestre e se farão vistos em cidades, campos, mares, como verdadeiras chuvas de luzes. Um espetáculo belíssimo e, ao mesmo tempo, muito perigoso a todas as formas de vida do próprio planeta. Diante disso, em muitos governos, decisões importantes serão adiadas dentro desses próximos meses, a fim de que eles não percam os dados que eles tenham, mediante aos seus propósitos de governabilidade, tanto política quanto econômica, que são as questões hoje mais importantes, do qual vem afetando todos os países do mundo. Como toda essa onda vivida recentemente causou pânico, medo, e houve um prejuízo gigantesco às grandes famílias que comandam o planeta Terra por interesses, dentro dos planos de se implantar uma nova ordem, dentro do ponto de vista de uma possível eternidade que os mesmos poderiam alcançar. Tais planos são quebrados quando membros dessas famílias começam a desencarnar já em idade avançada, e assim, simultaneamente, todos esses ligados a essas famílias aparentemente poderosas economicamente, que têm o poder na mão sobre as principais empresas de manufaturação, empresas ligadas ao campo econômico, ao campo medicinal, do campo alimentício, do campo bélico armamentista, estão perdendo o controle sobre o que têm, em função dessas ondas e da intervenção também vista por aqueles que habitam os outros planetas mais evoluídos, que em visita constante autorizada pelo Cristo no planeta Terra, estão provocando já intervenções em alguns desses lugares, a fim de retardarem esses conflitos bélicos em detrimento aos
desejos que essas famílias têm de dizimar o quanto mais possível para que os mesmos consigam ter controle sobre a minoria. Como seus planos foram frustrados nesses últimos anos, e diante de pessoas poderosíssimas que desencarnaram e que estão sendo omitidas os seus desencarnes, este sim, e não o desta última, da rainha da Inglaterra, do qual desencarnou de forma natural, e nada tinha a ver com esses tais compromissos desta agenda, ao contrário do que muitos pensaram e diziam, tinham os seus compromissos voltados à sua pátria e ao seu povo, mais à pátria do que ao povo. Mas isto é assunto para uma outra oportunidade. Dentro desses campos, aonde esses seres que habitam planetas vizinhos estão provocando interferência, a fim de evitar uma catástrofe por agora. Estão tentando fazer uma mediação e dentro desses clubes, desses países tidos como ricos, em reuniões secretas, aonde a comunicação com seres que habitam planetas vizinhos, estão recebendo instruções para que se pacifiquem antes que haja uma intervenção maior por parte deles. Por quê? Toda e qualquer guerra nuclear acontecendo na Terra interferirá não só apenas vibracionalmente, mas as ondas provocadas pelo impacto dessas bombas afetarão inclusive a vida dos planetas que giram em torno do Sol. E como isso não pode acontecer, haverá essa intervenção cósmica no planeta Terra a fim de evitar uma catástrofe global mediante as ameaças aí proferidas por ambos os lados, ao qual não há heróis diante desses que declaram guerras pelos seus motivos. Alguns por quererem conquistar seus inimigos há décadas, e outros que estão avançando em seus territórios a fim de evitar que os inimigos ganhem campo de proximidade com os pontos aonde eles têm mísseis balísticos capazes de neutralizar todo e qualquer ataque momentâneo. Como essas reuniões entre os seres humanos não têm obtido resultado pacificador diante da ganância gerada por estes seres, a maior visibilidade desses objetos voadores que já serão identificados se tornarão mais próximas da humanidade terrestre e não mais assombrados se tornarão quando do avistamento deles em todos os países deste planeta, do qual onde estão os seres humanos em seus ciclos evolutivos. Observando que os seres humanos, pelas suas fragilidades intelectuais, pela sua incapacidade de um raciocínio de sobrevivência geral, pois todos são habitantes de um único planeta, não são invasores, porque não há invasores aqui, há espíritos que estão auxiliando na manutenção da vida, do trabalho de todos os seres humanos. No entanto, pelo fato dos seres humanos estarem ainda muito primitivos na questão da lógica e do entendimento matemático de sobrevivência, se faz necessário, pelas suas ações, mudanças no próprio orbe terrestre, sem que isso afete a vida, inclusive dos selenitas
esses habitantes lunares, do qual estão preocupadíssimos com a descoberta de alguns metais que podem trazer grande propulsão energética aos interesses dos seres humanos, como gafanhotos que invadem as plantações sem autorização para quererem usar dessa energia de forma bélica, não de forma pacífica. Mediante isso, esses desentendimentos estará sob o julgo dos mesmos, e os seres em comunhão, os engenheiros que cuidam da manutenção terrestre em seu círculo global, em todas as suas formas de vida, terrestre, marinha, aérea, e também aqueles que controlam o grande motor do planeta Terra, o núcleo da Terra, estarão sendo auxiliados por estes seres para que, ao primeiro impacto e ao primeiro sinal de qualquer uma dessas bombas nucleares que irão explodir, já provoquem ali mesmo a ação que aquilo que os seres humanos chamam de senhores do karma, mas uma ação misericordiosa para recolher tais espíritos, mesmo esses estando em estado atrasado, para que possam ser levados em naus a esses outros planetas já aqui advertidos por nós e que estão em suas proximidades, em alinhamentos, para que durante essas viagens esses seres que adentrarão em dormência durante séculos, para que possam depois reencarnar nesses planetas e ali recomeçarem a sua jornada evolutiva apenas com uma pálida lembrança dos erros da conduta ao qual não deram a mínima importância. Diante disso, orientamos aos irmãos que prestem atenção ao clima, prestem atenção às tempestades e aos tremores de terra que se tornarão mais intensos dentro do círculo terrestre nos próximos meses. Isso nos próximos meses. Nos próximos meses estão inclusos dias e semanas subsequentes. Basta olhar. E não apenas aqueles que escutam e não ouvem. Aqueles que enxergam e não veem. Todas as coisas eles têm seus propósitos e significados. Orientamos para que, mediante tudo isso, o socorro àqueles justos acontecerá pela justiça de suas próprias condutas e idoneidades. Todos esses que aqui já se manifestam, contrariando toda e qualquer veracidade dos fatos que estarão aí, a comprovação de todos, desses próximos dias principalmente, para que o seu estado de consciência entre na transe do arrependimento e comece desde já a sua luta para o seu soerguimento, visto que tais seres humanos, tidos como incrédulos, são apenas mentes incapazes de entender o círculo natural de evolução dentro desses ciclos gerados no planeta Terra. Círculos dentro de um ciclo, ou ciclo dentro de um ciclo, menor ou maior, conforme a intensidade de conhecimento verdadeiro e atitudes compatíveis com a condição que cada um se deparará. Mediante as ações de países que estão se reunindo e aproveitando momento de sono e intranquilidade do inimigo que eles julgam ali da Eurásia e também da Ásia, estão juntando forças os inimigos para a grande peleja do século. É uma guerra espiritual e é uma guerra material.
Fiquem apenas, neste momento, um pouco mais atentos e cautelosos. É o que podemos, neste momento, revelar-lhes mediante aos monitoramentos que são feitos para que a mensagem possa ser dada prosseguimento já nesses próximos dias, principalmente neste próximo sábado, onde serão trazidas mensagens pela manhã, a partir das 10 horas da manhã ou um pouco antes, para aqueles que estão em sintonia e que receberão informações preciosas neste dia 24 de setembro sobre o que está acontecendo no plano espiritual, no núcleo da Terra, nas circunvizinhanças do planeta Terra e da própria Lua. Fiquem no aguardo do vosso irmão e amigo Agostinho. Bom, pedimos sempre que a misericórdia divina interceda por cada um de nós, por toda a humanidade. Eu sempre digo a todos, eu estou aqui, eu estou aqui e eu estou aqui. Você está aí? Continue aí, com fé. Eu aprendi o seguinte: diante, das informações que meus irmãos desencarnados me trazem, basta que você haja corretamente, nenhum mal vai te acontecer. Lembre-se de uma coisa: você é um espírito que reencarnou, porque você tem uma missão importantíssima a cumprir. Preste atenção em tudo que você vai vivenciar nesses próximos 30 dias. Preste atenção nisso, tá bom? Não tenho medo de nada, confiemos na misericórdia divina, na providência divina. Já são 22 horas e 9 minutos. Dedico a vocês essa prece, para que a gente possa refletir, pensar e seguir em paz a nossa existência. Essa Ave Maria. Pedindo a Nossa Senhora que fluidifique as vossas águas, nossas águas, que abençoe as vossas famílias, diante dessa mensagem que o irmão nos trouxe, que daqui a pouco eu vou analisar. Amanhã nós vamos comentar alguns pontos e vamos analisar o que eles irão nos trazer no sábado, que já dá para se ter uma pálida ideia do que vai acontecer. Pelo menos é o que eles me mostraram. A noite desce, lentas e tristes, cobrem as sombras a serrania, calam-se as aves, choram os ventos, dizem os gênios, Ave Maria. Na torre estreita de pobre templo, ressoa o sino da freguesia. Abrem-se as flores, véspera desponta, cantam os anjos, Ave Maria. No tosco albergue de seus maiores, onde só reinam paz e alegria, entre os filhinhos o bom colono repete as vozes, Ave Maria. E longe,
longe na velha estrada, para, e saudades a pátria envia, romeiro exausto que o céu contempla e fala aos ermos, Ave Maria. Incerto nauta por feios mares, onde se estende névoa sombria, se encosta ao mastro, descobre a fronte, reza baixinho, Ave Maria. Nas soledades, sem pão nem água, sem pouso e tenda, sem luz nem guia, triste mendigo que as praças busca, curva-se e clama, Ave Maria. Só nas alcovas das salas dúbias, nas longas mesas de longa orgia, não diz o ímpio, não diz o avaro, não diz o ingrato, Ave Maria. Ave Maria, no céu, na terra, luz da aliança, doce harmonia, hora divina, sublime instância, benditas sejas, Ave Maria. Maria é intercessora da humanidade. É por isso que eles me pediram para que fizesse essa prece, essa Ave Maria. Ela pode interceder por todos nós. E ela vai interceder. Que Deus os abençoe. Vamos rezar, pedir a Maria que interceda por nós, pelos nossos. Vamos rever a nossa vida. Vou falar uma coisa para vocês. Tendo a oportunidade de fazer o que é certo, faça o que é certo. Não faça o que é fácil, não. Faça o que é certo. Faz o que é certo. Quando você for chamado, faz o que é certo, não o que é fácil. Pois o que é fácil pode colocar tudo o que você sonhou a perder. Mas se você fizer o que é certo, tudo o que você sonhar em ter, você terá. Lembre-se disso. Faça sempre o que é certo, não o que é fácil. Que Deus os abençoe. Um bom descanso. Eu estou aqui. Eu estou aqui.